Dou a Minha Palavra é um podcast da Algures, onde as mulheres falam. E enquanto falam, ninguém lhes rouba a palavra. A cada episódio vamos conhecer uma artista que usa a comicidade como rebeldia e o riso como escudo, ou bisturi. São mulheres incríveis que desafiam estereótipos, abanam estruturas e espalham gargalhadas. Afinem os ouvidos e venham connosco nesta viagem entre o absurdo e o absolutamente necessário. Hey! Está toda a gente com os ouvidos afinados, verdade? Muito linda essa introdução, eu vi, gostei muito. Obrigada, Agostina, obrigada por estares aqui neste bocadinho. Quando estávamos a combinar a entrevista, falávamos qual é o horário em que nos encontramos, e eu perguntei-te: Brasil, Uruguai, Portugal, não é? Eu gostei que foi uma pergunta ainda mais filosófica que foi: "Qual é o teu aqui?". Porque eu falei no meu eu aqui, no meu nos teus desses seus, no meu e você perguntou isso, né, que é: "Qual é o teu aqui?". Grande pergunta. A que horas é o teu aqui, não é? Isso, Muito lindo. ainda ui, ainda isso, ó. "A que hora é o teu aqui?". Ufa, Pois é, poesia nata. Obrigada. Hum, Estas entrevistas chamam-se Dou a Minha Palavra e este ano estamos a fazer uma parceria, o Bolina, Festival Internacional de Palhaças, com o Tem Graça e a Algures, que já fazem este programa há algumas edições, e este ano nós estamos a querer apresentar as artistas do Bolina que vêm a esta edição, e obrigada, tu és uma das artistas já pela terceira vez ao já, Bolina. Ah! feliz, vai ser a terceira, é verdade. É, em 6 edições, já vamos falar sobre isso, mas eu vou começar por apresentar-te. Podemos falar entre português, castelhano, português de Portugal, do Brasil, da Suíça, de onde tu quiseres, e vamos tentar navegar nestas línguas todas que são também a nossa língua e o nosso planeta. E depois vou-te lançar a primeira pergunta depois desta introdução, ok? Ótimo. Então, Agostina Pezzani nasceu em Montevideo, Uruguai, é artista cênica e gestora cultural. Ela tem um Master em Artes Cênicas, com especialização em teatro físico, pela Academia Dimitri, da Suíça. É licenciada em Gestão Cultural, no Uruguai, e estudou atuação, interpretação na EMAD, a É, Escola de Arte escola Dramática. multidisciplinária de arte dramática. De arte dramático também, e estudou na Escola Nacional de Belas Artes também no Uruguai. Ela trabalhou durante 11 anos como palhaça em organizações profissionais de palhaços de hospital no Uruguai, na Áustria, em Portugal e na Dinamarca. Desde 2016, trabalha como criadora e atriz de espetáculos de teatro clown, performance e teatro de máscaras, e também no desenho e na gestão de projetos socioculturais. Vamos querer muito saber sobre tudo isto. O espetáculo de teatro absurdo clown Minha Casa Cheia de Peixes, Mi Casa Llena de Peces, uma criação de 2022, foi apresentado na Suíça, em Portugal e no Uruguai. E atualmente trabalha com a Beatriz Sayad e com a Verónica São Vicente, também palhaças e atrizes, no espetáculo de clown O Errático Comportamento dos Seres, que vai estar no Bolina, ou que esteve no Bolina, conforme a hora e o local onde vejam este programa. Obrigada, Agostina, por estares a dar a tua palavra. A nossa primeira pergunta é uma pergunta muito curiosa, que é: quem é ou onde estava, como era a Agostina de criança, pequenina, quando conheceu o teatro ou quando percebeu que as artes tinham que passar pela vida dela? Estava no México, e aí foi eu acho que o primeiro contato, assim, que eu tenho de como experiência foi nos cursos de verão que eu fiz, porque, bom, era período escolar, a minha mãe eu sempre morei só com a minha mãe, então
era aqueles 3 meses, né, 2 meses e meio de férias que você faz com uma criança cheia de energia. Bom, aqueles cursos de verão, e aí eu fiz de tudo, sei lá, aprendi de baleia, com curso de bichos do mar, e de repente apareceu um de teatro, e foi em Jalapa, Veracruz, no México. E aquele curso de teatro, eu me lembro que eu não era um mais dos cursos, não era uma coisa assim que não tenho na minha família, assim, tanta referência de pessoas que me levaram para ir, né, não na Hum. minha mãe não era minha mãe é agrônoma, mas do mundo da ecologia, então, e aquele curso de teatro foi um espaço lindo que eu me sentia muito acolhida também, e tinha também uma intersecção com poesia, porque a pessoa que estava guiando aquele curso, ele queria trabalhar com poemas sobre a lua, e então foi montando, assim, pequenas cenas com as crianças que fazíamos parte daquele workshop, daquele, ateliê sobre a lua. E então eu também gostava muito já de ler e gostava de poesia, porque também de pequena um amigo tinha dado um livrinho de poesia para crianças, e era uma pessoa que eu queria muito, então aquelas coisas, né, do afeto, muito atravessado pela a experiência atravessada pelo afeto, eu acho que faz Hum. que alguma coisa mexa, não, que gostemos disso. Para mim tem sido muito assim. Gostei muito daquele espaço de workshop, de aprender aquela poesia da lua, de estar num espaço com outras pessoas, dizendo aquelas palavras sobre a lua. Foi E aqui. fizeram uma apresentação pública, ou seja, depois teve o lado da apresentação, do contacto também com o público. Sim, sim, teve o lado da apresentação com o público, mas eu tenho mais lembrança, eu acho mesmo do processo e do grupo e daquela pessoa que guiava o workshop, que era uma pessoa bem curiosa e querendo mesmo que cada criança que fazia parte, tocasse alguma coisa que interessasse, que gostasse. Então eu lembro de sentir isso como uma coisa linda, especial, pessoal, né, eu também Hum. posso falar, posso opinar, posso também trazer coisas que eu gosto, né, que na escola, às vezes, bom, aquele sistema escolar depende, eu também fui uma escola que era bastante aberta a receber, assim, as necessidades ou desejos das crianças, mas enfim, na escola também é um sistema que não sempre é o que quer trazer, tem um programa próprio, e lá nesse espaço de teatro eu lembro que gostei disso, de ter um contato com a poesia e com eu poder falar aquelas palavras que não eram minhas também. Hum. E tu vês uma ligação desse momento com aquilo que é hoje a Agostina e a sua criação e a poesia? Eu acho que aquela curiosidade de entrar num espaço que eu me sinto bem, mas talvez não sinto que é meu, uma coisa assim, entre sempre sentir que eu estou me adentrando num território desconhecido. Isso eu diria que eu sinto até agora, porque cada criação eu sinto que é assim, "Ai, onde que a gente vai? Onde que a gente entra?". Claro, já vai tendo, né, são alguns anos de fazer, e então tem ferramentas, tem pessoas com que conhece, que gosta de trabalhar, tem mais palavras para saber como falar das coisas, tem informação, enfim, isso, ferramentas, mas cada criação, cada encontro com isso, com a criação e com o momento do público, também sinto que é um novo abismo, assim, um novo momento de encontro. Então, Hum. talvez nessa parte eu sinto que sim, que tem assim uma coisa de uma curiosidade ou de uma alegria desse espaço conhecido desconhecido, Hum. que foi de pequena também. E sentes-te cómoda aí? Eu gosto, cômoda, cômoda é uma palavra, eu não sei se me não, quando, por exemplo, agora quando estamos fazendo essa peça, estamos ensaiando e chega o momento também de estar no palco e de esse encontro com o público que é também de recriação da peça, né, que acontece com palhaçaria, tanta porosidade e permeabilidade do que está aí nesse momento presente, eu me sinto viva. Eu não sei se cômoda, mas me sinto muito viva. Me sinto Super cheia importante, né? situação, digamos, de nervo, talvez, também de questão, de
de ar, de inspiração, de vontade, Hum, muitas sensações que eu diria que têm a ver com a vida, com uma latência de vida. que bonito. Obrigada por essa partilha. E isso foi no México, depois chegas ao Uruguai, já com outra idade, começas a estudar teatro. Que escola Sim, é essa? Como é que há ah, essa decisão de seguir a arte? hum, Se quiseres falar sim. em castelhano. Uruguai eu voltei quando eu tinha 15 e eu aí já estava aí eu fazia mais danças folclóricas também, depois por aquelas possibilidades também, né, do que vai aparecendo, eu não estava já desde aquele workshop que eu falei de teatro, eu tinha, sei lá, 9, 10 anos, era bem pequena, mas não foi uma coisa que eu já pensei: "Eu quero ser atriz", foi uma Uhum. experiência que eu senti tudo aquilo. Mas depois eu fui fazendo mais coisas de dança, danças tradicionais mexicanas, tem muito sapateado, então quando eu voltei a morar no Uruguai, eu procurei aquilo, mas claro, é muito específico dança tradicional mexicana. O mais parecido que eu achei foi flamenco, pelo sapateado, que eu adoro, e também, bom, aquele corpo, né, aquele corpo vivo aí na procura de canais de expressão, de energia, mas também uma coisa muito da experiência, eu acho, sem uma perspectiva de eu quero fazer isso. Uhum. E depois eu conheci mais o mundo do circo, com um espaço aqui no Uruguai que se chama El Picadero, que agora está cumprindo 20 anos e eu dou conta que eu participei no segundo, então os anos, a vida passou, né? Vai passando e já são 18 anos daquele primeiro encontro com o clown, com o teatro de palhaçaria. Eu estava fazendo uma aula de telas, como fala, tecido? Sim, tecido, aham, aéreos. Bacias de aéreos, e aí teve uma aula aberta de uma pessoa que do Luiz Regalia, que estava dando uma aula aberta de palhaçaria, para começar a dar um curso anual. Eu participei, para saber o que que era aquilo, para provar, experimentar. E eu gostei tanto, ri tanto, de novo, aquela coisa de sentir muita vida, assim, de não saber muito bem o que que era aquilo, mas de querer mais Hum, daquilo. E foi lá que eu comecei a fazer mais assim, um workshop anual, todas as quartas, de noite, com um grupo de pessoas que eram mais grandes, porque era para maiores de 18, eu tinha 16 anos, mas enfim, depois de uma entrevista e de entender um pouco assim a situação, me permitiram fazer, e também bastante falando durante o processo, né, como era, como estava sendo. E aí foi mais definitivo, eu diria, porque foi uma entrada, assim, no mundo da palhaçaria que é muito rápido também. Depois só de um ano comecei a fazer palhaçaria de hospital, palhaço de hospital, com 17 anos. bom. É, muito jovem, e com um grupo aqui no Uruguai, Saludarte, que depois fechou e aí criamos um grupo próprio desse coletivo que se chama Payasos Medicinales. E que foi assim, um momento muito, tá, sim, eu quero fazer isso, já foi entrando com outro vigor, né, com outra, Hum, certeza que, se eu quero mais disso. Nunca hum, não sei se jamais eu planteei profissão foi chegando, eu acho. Nunca foi, assim, uma coisa para mim: "Ah, eu vou", foi de fazer, de ir fazendo que as coisas, eu acho, foram acontecendo. hum. E Depois que eu estudei a EMAD, que é essa escola pública de teatro aqui, mas quando eu fiz a EMAD, eu já tinha feito tanto curso de palhaçaria, tanto eu fiz me formei mais, eu acho que em teatro, em formações alternativas, que não foram a escola oficial, digamos. Quando hum, cheguei a fazer a escola oficial, até não me achei muito, porque era uma coisa mais de textos, de um teatro de personagem, de aprender um diálogo e você fazer uma personagem. E aí eu não entendia muito como era aquela conexão, relação. Eu fiz, mas, enfim, me senti sempre mais próxima àquela outra escola, que é a escola do teatro físico, uhum, tinha mais o Lecoq, não, por aquelas propostas de trabalho mais perto também do muito baseado no corpo, no movimento. claro. Eh, Deixa-me voltar um pouco atrás e o que é que tu encontraste no clown de hospital? O que é que te seduz? O que é que te prendeu, não é? A que sentisses eu quero estar aqui, mesmo que isto não seja uma profissão, não é? O que é que
Sim, quando comecei a fazê-lo, não via isso como uma profissão, depois para mim virou, e até vivi disso, quase 10 anos, né, na Europa, depois quando eu mudei para a Europa, foi parte, assim, bastante central dos meus trabalhos, foi o trabalho central, depois em torno da palhaçaria de hospital fiz outras criações de teatro, mas no começo também, eu fui ver, a primeira instância eu fui ver no Hospital de Clínicas, que é um hospital público do Uruguai, e tinha uma dupla de palhaços que faziam aquelas visitas, e ver aquele encontro, aquele espaço, né, que é tão duro como é um hospital, as pessoas estão lá por alguma doença, por alguma situação que não querem estar lá, e aquele encontro que acontecia com a dupla de palhaças, bom, era um palhaço e uma palhaça, fazia uma mudança tão forte, assim, do ambiente, não só para a pessoa que estava no quarto recebendo os palhaços, mas também com as enfermeiras, de repente aquele corredor virava meio festa, que eu fiquei muito surpreendida, também não tinha muita experiência pessoal bom, sim, de algumas internações, mas por causa do asma que eu tenho, mas enfim, não tinha assim tão fechada uma ideia de hospital com uma coisa, eh negativa. Eu acho que as Uhum, experiências que eu tive no hospital prévio não eram, assim, uma coisa que fechava como só negativo, enfim. Mas ver aquilo acontecendo, me surpreendeu muito e achei um espaço muito, possível para palhaça existir. uhum, Naquele encontro que, uau, era, claro, inesperado, né, que a pessoa não está esperando uma palhaça entrar pela porta do quarto de hospital, mas que de repente acontece tudo um encontro que não estava programado, não está previsto. Depois, bom, tem outras organizações que já estão muito estabelecidas e tem horários e tem tudo uma coisa mais esperada, talvez, né, das palhaças na visita dos palhaços. Mas quando eu vi pela primeira vez foi assim uma coisa de muita surpresa, de muita vida novamente, de uma coisa meio mágica, assim, para mim, com 17 anos, de como é que aquela pequena máscara, né, e esse estado de estar em jogo, de estar em jogo e em permeabilidade, em porosidade com a pessoa que está aqui, com esse espaço que a gente está e com que as 2 pessoas, 3 as pessoas que estejam presentes, estamos olhando, cheirando, vendo no momento, já é material de jogo. Achei uhum. muito mágico aquilo. É muito poderoso. E comecei a fazer. Depois, claro, nos anos, depois de fazer 11 anos, também aparecem outras coisas que têm a ver com a repetição, com como é manter aquilo também, fresco, vivo, com que não seja unicamente uma chavinha, fórmula de entro, faço uma musiquinha ou, né, e vou embora, que Uhum, muitas vezes acontece nas intervenções de palhaçaria, né, de social, de hospital ou ou em geriátricos, você trabalha uhum, com pessoas da terceira idade, como manter também aquele encontro, hum. como se renovar a si mesma também para aqueles encontros serem vivos, não serem autômatas, que é o que já somos muitas vezes, né, bem autômatas. Claro, e eu penso que essa é realmente, assim, a pedra de toque, não é, deste trabalho, e tu Sim. viveste-o durante muitos anos e que provavelmente o público em geral desconhece essa necessidade extrema que nós temos, que as palhaças sociais têm de estar vivas, Uhum. sempre, todas as vezes, todos os dias, em todas as intervenções, não estão a repetir alguma coisa ensaiada, Sim, sim. previamente, não é? E o desgaste que isso implica também. Tu sentes que te desgastou, que te desgastaram estes 11 anos ou mais de 10 anos de trabalho de clown de hospital? Eu acho que eu precisei de uma pausa, que é o que eu fiz, na verdade, que mais que sim, foi eu sinto que foi, assim, um ciclo de uma necessidade também de dar espaço nas minhas horas na vida, para outro tipo de foco, porque eu fiz por muitos anos isso como foco principal, e eu acho que, agora na distância, eu acho que é saudável que isso não seja a única coisa,
para Uhum. qualquer artista. Eu realmente acredito nisso, que palhaçaria social e sobretudo de hospital, que é um lugar com tantas regras, tão tão próximo da morte, tão, cheio de cuidados e de protocolos que devemos seguir, que temos que respeitar, pode ser justamente um lugar que tem muito limite, né, e que precisa muito também de um tipo de presença e de disponibilidade, que acho que se refresca também, ou que pode ser refrescado pelo fato de ter outras criações, ou ter outros focos que não são unicamente tudo depositado na palhaçaria de hospital. Então eu acho que eu quase que abusei disso, digamos, foi muito Claro, assim de aquele foco e em um momento eu senti muita necessidade de: "Bom, eu quero fazer outras criações em outros respirar. espaços, respirar um pouco fora daquilo, que eu acho que é muito compatível com fazer outras coisas, né, e não ser, assim, a única, Claro, foco de claro. criação, de encontro, mas que eu precisei muito, sim, dar um espaço, um tempo desse trabalho. Inclusive a palhaça precisa de vir respirar cá fora justamente para levar lá para dentro outro ar, não é? Porque senão leva Total. o mesmo oxigênio que já está Sim, lá sim. dentro, está viciado, é como se fosse um ar viciado e a palhaça é Sim, mesmo pela rotina do espaço hospitalar, a rotina é uma coisa muito isso, forte, assim, uma coisa muito que eu também não escolho muito como, digamos, como sistema, assim, de ir no mesmo espaço, com os mesmos horários, com as mesmas pessoas, claro. por, sei lá, nomadismo ou por um desejo de muita mudança na vida, eu também não tinha, assim, tanto hábito disso, e quando isso começou a ser uma coisa assim de muito tempo sustenido, que, digamos, dentro de cada organização também tem as suas possibilidades de flexibilidade, mudança de Uhum, dupla de palhaça, mudança de hospital, diferentes focos de como a intervenção vai ser feita, qual é o objetivo, qual é o jogo do dia, enfim, tem muitas mudanças dentro da estrutura. uhum. Mas é uma estrutura que também começa a ser muito repetitiva e e que, como você falou, eu achei e acho preciso também dar outros ares Hum. para voltar a isso. Quase para encerrar também este, porque ficávamos, se calhar, o tempo todo a falar do quão É, esse essa é trabalho uma temática merece, grande, não né, é? que nós Merece, claro, mas vamos falar com outras palhaças que também têm esta dupla atividade, mas só perceber um pouco na tua experiência, que é super rica, de fazer também este trabalho em diferentes países, não é? Porque poucas palhaças, se calhar, têm esta riqueza na experiência e na vida que tu passaste pelo clown de hospital em diferentes países, isso o que é que tu trazes na bagagem dessa é. experiência? Isso abriu muito para mim a necessidade absoluta de não comunicar só com a palavra, Hum, justamente, porque, foi uma coisa que eu trabalhei na República Checa, em algumas intervenções de checo não falo ahoj, olá, acabou o meu checo. E na Dinamarca também, eu morei um ano e trabalhei durante o ano 3 vezes por semana, ou seja, muitas vezes com uma língua que eu não falo. E aí, bom, o inglês às vezes fazia, mas era muito assim, ok, outros canais que não são o verbal para comunicar. hum, E, e eu acho muito potente, muito ah, uma expansão que está sempre acontecendo, nós sempre estamos lendo os corpos dos outros, né, nessa fala, todos os gestinhos que as 2 fazemos, estamos sempre na leitura dos corpos dos outros e do espaço e do que interfere na no claro. espaço. Mas o fato de trabalhar como palhaça em países onde eu não falava a língua, fazia disso ainda mais uma como fala, uma lupa, Uma uma lupa, fala lupa também? Quando é, tem dúvidas do português e do espanhol, que é sempre a mesma coisa. igual. E eu acho isso que me deu, assim, uma riqueza, para estar muito mais atenta, para as antenas serem mais, mais, porosas, que uma palavra, um conceito que eu gosto muito, que eu acho que tem muito a ver com a palhaçaria, a porosidade, né, o Uhum, deixar que
que os poros estejam abertos para informação, toda a informação que está aqui entrar, e depois Hum, eu vou suar também aquela informação, não? Então, numa ida e volta de tudo claro. aquilo que está. E de muita observação, de uma coisa muito sutil também, porque entrando num quarto de um hospital público na Dinamarca, com um colega que fala a língua, de repente teve uma comunicação com uma enfermeira e eu observo uma situação que a criança assim é Já é cômico. claro, porque não percebo o conteúdo verbal, mas sim percebo que a criança tem menos medo, ou não tem medo, ou a enfermeira está de boa, ou tem alguma tensão. Então, tudo vai falando e tudo aquela coisa que você precisa de alguma forma de se achar no lugar, porque também não é, a ideia não é piorar a situação, né? Claro, já Mas agora. preciso muita escuta de tudo aquilo, muita escuta. Eu acho que é uma coisa que também depois levada para essa peça que a gente vai levar agora para o Bolina. Nós três, Beatriz, Verônica e eu, temos conversado bastante que a palhaçaria de hospital deu para as três uma capacidade de muita escuta, muito ajuste no momento, que tem a ver com, Hum, ok, temos, por exemplo, agora esse espetáculo, que tem uma estrutura, que é um espetáculo com essa partitura, mas esse é hoje, amanhã é com outro público e com outra energia, e com outro. Então, aquilo, eu acho que as três estamos muito atravessadas pela escuta que hum. a palhaçaria do hospital e na necessidade de ajuste deu. E que agora é parte também das criações, ou do qualquer coisa que eu faço cênico, eu acho que está muito permeável aquilo. Claro. E como foi, chegar à Suíça e escolher a escola, a última escola que tu fizeste de teatro físico? Penso que foi assim a tua Sim, última grande. sim. Sim. É, Porquê? hum, Porquê e como é que chegaste aí? é, E como é que é, saíste já agora? Como é que saíste daí? como que saí, como que cheguei. Claro. Aquela escola na Suíça eu cheguei porque eu estava, bom, eu tinha muita vontade de fazer mais estudo nas artes cênicas, porque eu tinha, bom, a licenciatura, a formatura que eu tenho é de gestão cultural, que estudei aqui. Depois eu fiz a escola de teatro, mas não acabei, não fiz completa também, porque surgiu uma possibilidade de residência em Barcelona, e então eu fui para lá e deixei aquela formação. Também eu não me sentia assim tão, Hum, me achava muito, como eu falei no começo, sim, naquela escola de teatro com, acho bom como ter bases, né, ter essas bases, mas não me achava fisicamente ou nessa ideia de uma personagem, enfim. Mas eu sabia que eu queria ter mais estudos em artes cênicas, mais ferramentas, saber novamente como nomear as coisas, ou hum, como como criar, porque criar, bom, é uma coisa que pode ser mais intuitiva, mas também tem um monte de caminhos já feitos por outras pessoas, né, de como claro. criar. Então eu queria muito ter essa possibilidade de mais formação e também de estar em contato com outras artes cênicas que não fossem só a palhaçaria, que é o que mais fiz. E esse mestrado, estava aberto justamente para artistas cênicos, mas de campos diversos. Então, os perfis de artistas que lá chegam são bem diferentes. Por exemplo, na minha turma tinha acróbatas aéreos, tinha pessoal um menino de palhaçaria de rua, duas de teatro mais clássico, uma de danças urbanas, Uau! um de teatro do oprimido, um soma do Burkina Faso, ele vem mais de teatro físico e máscaras. Então éramos 11 pessoas, mas com uma diversidade de países e de bagagens cênicos e de vida muito Uhum, diversos. E isso também foi atrativo para mim, me uhum, adentrar, e é uma formação que é quase uma residência durante 1 ano e meio, assim, num povoado muito pequeno na Suíça. uhum. Então, claro, permite uma imersão muito, privilegiada em todos os sentidos, né, que também às vezes é um pouco para quem Demais. trabalhou muito na Latinoamérica bom, trabalho social, sabe que está vivendo uma bolha, é uma bolha muito
peculiar e que, bom, é uma possível forma de viver no mundo, mas tem muitas outras, mas foi privilégio 1 ano e meio de estar lá naquele espaço para criação, para trabalhar com esse grupo de pessoas que também tenha tempo e disponibilidade para estar pensando nisso, né, que, enfim, Hum. não sempre uma condição, dada, possível. Claro, e tiveste a possibilidade de criar um espetáculo, não é? Que imagino Isso. que é espetáculo de final É. desse processo. Sim, e que foi para mim na parte dos objetivos principais, que eu queria muito, fazia muito tempo que eu queria criar uma peça, não só atuar numa peça que já tinha alguma experiência assim, atuando em peças que outras pessoas criaram e fui convidada, mas eu queria muito levar a entender como estruturar, como potencializar aquelas imagens que eu tinha na cabeça ou aqueles desejos de falar de alguns temas que para mim era muito importante, e que eu queria levar aquilo a outra dimensão e fazer daquilo também um espaço de encontro para outros e eu com esses outras. Claro. Eh, e então aquela mestrado me deu isso, a possibilidade que foi de criar uma peça, que foi Minha Casa Cheia de Peixes, que é uma peça de teatro absurdo, clown, e que também tem somos 3 personagens e 2 são máscaras, né, um urso, um homem sem cabeça, uma máscara que não tem bom, que não tem cabeça. E eu que estou num estado mais de clown, de palhaça. Uhum. Eh, mas que foi assim, tudo um processo também de uns 6 meses ou até um pouco mais, de estar completamente dedicada à criação dessa peça, que é um privilégio absoluto, com Hum. uma sala, uma possibilidade, umas condições. E ao mesmo tempo muito duro também, porque a escola tem, bom, professores que também fazem com uma espécie de júri, Claro. de julgamento, porque aquela peça é também um exame. Então eles vão julgar, sobre a criação. Hum. Não é tão leve, né, se enfrentar a um juízo, assim, de 3 homens que estão falando Claro, o que é teatro, o que não é. claro. Enfim. Não é o público comum que depois encontras na vida, não é? Exatamente, exatamente. E isso foi também tão bom, fazer aquela peça naquele contexto que eu teve bastantes, assim, dificuldades, mas, no processo com esse júri, com esse bom, foi indo, mas que eu sentia, às vezes, um julgamento sobre o material de criação, que era sempre o material de criação, uma coisa vulnerável, né, e especialmente Claro. quando traz coisas pessoais, quando traz, histórias pessoais que queremos, enfim, Uhum. continuar amassando, moldeando para aquilo virar uma peça, virar um espaço de encontro e comunicação com outras pessoas. E e foi um processo, não diria sempre muito feliz, foi como eu acho lá a vida mesma, assim, mas que me deu a possibilidade novamente de essa imersão na criação, de falar muito com os meus colegas, eu acho que é o que eu mais, assim, acho admirável daquele processo foi também todas as trocas com os meus colegas de diversas áreas, que também foi muito positivo. Eu acho que a palhaçaria se nutre muito de outras áreas, da dança, da música. A gente precisa, eu preciso, tenho que começar a tocar algum instrumento, meu Deus do céu. Claro, A gente claro. tem que se nutrir de outras, né, outras artes cênicas e não estar tão, ou eu acho que não estar tão preocupado se isso é palhaçaria ou não é, ou não. Eu acho que a gente tem que se nutrir mais, tem que fazer mais misturas, mais híbridos. E isso foi bem bom nesse mestrado. E aquela Claro. peça, bom, depois de sair de lá e se encontrar também com o público, mesmo na Suíça, naquele teatro, foi uau, foi Yeah, claro, claro, começar a vida da peça, que claro. aquela criação está contando e que ela é contada com as pessoas que também cada uma vê. Uhum. Claro, eu recordo a passagem desse espetáculo pelo Bolina como um momento muito bonito do festival, um momento muito único também para o público, com uma linguagem muito nova, onde para nós também foi importante desligar da preocupação de é ou não é palhaçaria, não é? Sim. Não, é humor, é comicidade, está cá e isso, e tem pessoas vivas.
em cima do palco, não é? Isso, e comunica, ou seja, claro, claro que sim, e que há coisas que são muito mais importantes. E isso leva-nos a uma outra questão que é agora este espetáculo fresco, este novo espetáculo. Hum, que trio é este? Hum. Eh, que trio de mulheres é este? Como é que é trabalhar em trio também? É uma formação um pouco comum, nós não vemos assim muitas mulheres a trabalhar em duplas e menos ainda em trios. Fala-nos um pouco disto e depois um pouquinho também do espetáculo, como é que foi o processo da criação, que depois à Verónica e à Beatriz eu se calhar faço outras perguntas, mas perceber como é que vocês decidiram fazer isto, as três, e como é que foi o processo. É um trio muito afortunado de se encontrar as umas às outras, eu sinto, e as 3, eu acho que estamos muito felizes de trabalhar juntas. As 3 já tinham trabalhado de forma separada, eu com a Vero faz 18 anos, desde o começo da palhaçaria de hospital que a gente trabalha juntas. Vero e Beatriz também tinham se conhecido faz muitos anos no Uruguai, quando Beatriz, com a companhia Fins e Pasca, veio fazer espetáculos. E ela era a palhaça da companhia, junto com Rolly, e então aí Vero com as outras colegas daquele momento, que já faziam também palhaço, clown, contactaram a Beatriz, assim, também com uma admiração do trabalho dela, né, e foi assim como quem escreve, sabe, mandando. E com Beatriz, bom, além de trabalhar juntas, nós somos companheiras e então também a gente está trabalhando faz 3 anos juntas em distintas criações. Mas nessa coisa também de ser companheiras e trabalhar com uma pareja, não é evidente se entender bem, não é para Claro. nada evidente. Então tem sido realmente uma grande sorte de, bom, a gente se dar bem na vida, mas também na criação. E de ter muitas perguntas afinadas, mas que respo não sei, a gente vai se perguntando muito, assim, com as coisas que a gente vai ver juntas, quando o momento de criar, temos Hum, muito território de encontro. E com a Vero também, Vero é uma amiga, uma parceira de muitos anos, e que nesse encontro de decidir as 3 juntas fazer algo, foi inicialmente por uma vontade humana, assim, de ficar perto, de estar perto, de ser: "Vamos fazer algo juntas, queremos muito fazer juntas", e que hum, também não era evidente, porque naquele momento Beatriz e eu estávamos morando em Lisboa, a Vera estava aqui em Montevideo, então, bom, o mapa, né, os quilômetros, aquelas, hum, mas que teve tudo um começo de processo na distância, assim, de videochamadas, que eram tão ricas para as 3, que eram fala de leituras, às vezes a gente compartilhava algumas leituras, eh, enviava referência umas para outras de por onde poderia ser aquele universo de para essa peça que a gente queria criar. E uma das perguntas iniciais da criação foi de que nos importa hum, realmente? Qual é uma urgência para nós nesse momento para falar de a nível de existência de cada uma de nós, tão só uhum. isso, mas qual é uma preocupação, uma urgência. E bom, dentro de contexto mundial, a situação era e é, de querer nos perguntar pelo poder, sobre o poder como uma arma e uma forma de cegueira, né, de uma forma de como é possível que tantas pessoas estejamos tão como um rebanho de ovelhas, com respeito às ovelhas, seguindo, Claro. umas formas tão violentas de governança, de liderazgos, de um mundo tão polarizado, também nas narrativas. Como é que a gente escuta tantas narrativas que parece que aquilo que é o correto para alguns, para muitos de nós vira incompreensível, inadmissível nesse mundo e nesse intento de coexistência. Então esse foi um ponto de partida para essa peça,
e bom, dentro dessa essa palavra coexistência e na relação com o poder, foi que surgiu a ideia de escolher, uma reunião de condomínio como um microcosmos ou como uma, digamos, a gota do mar da coisa, né, que é Claro. um espaço onde, bom, uma reunião de condomínio, eu encontro os vizinhos, vizinhas, que moram no mesmo prédio ou no mesmo conjunto de casinhas, enfim, depende. Não por afinidade pessoal, mas porque chegaram a morar lá. E Aconteceu. e aconteceu. E aquela coexistência tem que ter acordos, tem que ter também alguém que organiza essa reunião. Aquele que organiza essa reunião tem certo poder, como aqueles vão estabelecendo já umas pequenas competências ou algumas atitudes, digamos, de, enfim, de misérias humanas, mas que a gente olha para elas com muito humor, porque é o que Claro. a gente E é faz. como a metáfora da vida sobre a qual vocês quiseram falar nesta Sim, altura, não é? sim, foi assim uma metáfora, uma analogia ou isso, ou uma escolha de um microcosmos para falar do absurdo que a gente é, né, que eu acho que para mim é Hum, uma ideia, uma palavra, um motor que me pulsa muito nas criações é o absurdo. E a hum, palhaçaria eu vejo muito perto disso, de um mundo de umas formas, de umas não formas, de umas formas do hum, absurdo. E que nesse espetáculo a gente explora, e vai abrindo, enfim, com muita palhaçaria, com umas hum, dinâmicas de trio também, você perguntou sobre o trio, que eu acho muito sim. muito bom, é super, para mim, até agora sendo 3, traz, enfim, umas coisas também de palhaçaria clássica, né, que tem a ver com o Cara Blanca, Augusto e o Contra Augusto, O que a gente papel de cada um, não é? A e a função gente de cada joga muito um. com isso, com essa estrutura, né, É, desses 3, que também viram, né, não uma coisa fixa na palhaçaria, vão também durante a peça, mudando, porque claro. cada palhaça são as diferentes caras também. E trabalhamos muito sobre o erro, que é também, bom, base e motor da palhaçaria, né, o que faz também muitas vezes a Hum, comicidade acontecer, tanto na palavra como no corpo, no erro físico. aham. E acho que esse encontro de 3 é muito positivo também para questionar, porque às vezes na criação, enfim, uma tinha uma ideia mais aproximada da outra, de repente 2 estão mais pensando que, um gosto por aqui, um caminho por aqui, a terceira está menos, questionando aquilo, então, opa, traz outra pergunta, né. E então é um diálogo constante, como qualquer Uhum. criação, mas o fato de Claro. ser 3 realmente faz com que a mesa de perguntas se expanda e precise de, eh e também a Flor, que é a diretora, que ela chegou mais na parte da frente do processo, quando já tínhamos definido o universo, quando Uhum. já estávamos já faz um tempo falando, assim, entre as 3, aí convidamos a Flor a dirigir e, claro, o olhar externo sempre é também muito preciso, muito enriquecedor, porque às vezes a gente fica improvisando umas coisas aí que nunca sabe se é material, é loucura, é o quê? Que é isso, né. Claro. E o Olhar da Flor foi muito positivo também para isso, para ajudar a ter alguém que acompanhasse esse processo mais de improvisos e de trazer Hum, materiais que também não eram só talvez a palhaçaria, também foi um interesse das 3 entrar nos territórios mais no processo, né, de dança, de performance, de umas coisas menos talvez nomeadas, puramente como palhaçaria, mas que a gente hum, queria muito trazer, e no processo foram parte. E o Ricky Puccetti, do Teatro Lume, também foi alguém que fez parte do processo de criação, e que foi com ele também que a gente definiu bastante, porque ele é assim, bem da da do puro e duro do palhaço. aham. E com ele foi também o trabalho mais de definir essa coisa do Augusto, do Cara Blanca e do Contra Augusto, Uhum. e trabalhar mais, sim, mais livremente, de ser sim, vamos trabalhar com essas 3 com essa estrutura, né, de hierarquias e de poder e de comicidade dentro dessas situações. Foi muito bom, assim, tocar mais também uma coisa de raiz de palhaço com ele, para depois Hum.
para outros caminhos, isso, mas do absurdo. Imagina que tu conheces o Bolina, tu já estiveste em diferentes papéis neste festival, mas imagina que nós vamos trazer pessoas que nunca viram um espetáculo de palhaças ao nosso cineteatro, Mouzinho da Silveira. Como é que tu podes explicar a estas pessoas que é mesmo bom elas virem ver o vosso espetáculo? Eu acho que vão se reconhecer. Eu acho que o que tem acontecido por enquanto, até agora, que a gente já fez esse espetáculo em várias cidades do Uruguai, também já fizemos no Brasil, em português também. Bom, a peça originalmente foi em espanhol, mas no Brasil fizemos em português. O que acontece é que as pessoas veem a peça e falam: ai, eu vi a minha vizinha, eu vi a minha síndica, eu vi uma pessoa que eu conheço. E não porque a gente recria uma personagem, porque, bom, na palhaçaria a gente fica muito perto também de uma mesma, mas pelos jogos, as situações de justamente de certas invejas, ou de ficar mais importante, ou enfim, os jogos que entre as três acontecem e também está muito perto da plateia, eh, as pessoas têm falado muito isso, que ri muito porque de repente é uma situação que faz lembrar outras que eles já viveram. Eu acho que é um espetáculo que justamente pela temática escolhida e o contexto escolhido de reunião de condomínio, é muito espelho, assim, de situações que a gente se reconhece, se encontra ou faz lembrar algumas outras. Claro. E porque é muito bom rir e essa peça faz muito rir. Claro, claro. Rir de Rir de coisas nós que conhecemos mesmas, rir bem, da claro. dos nós mesmas, dessa coisa que a gente tenta ser, né, meio civilizada, meio aí, meio tentando coexistir com outros, meio que É um eh, belo convite ao nosso público que venha. também outra coisa que o espetáculo abre e que é outro espaço de reconhecimento que as pessoas têm falado, e que a peça também abre um pouco a pergunta, sim, a pergunta de o que a gente traz na reunião como temática importante? E que, na verdade, muitas vezes, as coisas que estão quase para colapsar ficam no final. As coisas mais urgentes para ser faladas e aquilo que a gente deveria, talvez, parar tudo para entender Uhum. de que precisamos falar, fica no final. Porque é difícil, talvez, não É é? difícil, porque toma muito tempo, porque, Claro. enfim, acontecem coisas e então, às vezes, as nimiedades, as coisas mais pequenas e inimagináveis são as que realmente tomam Uhum. o espaço tudo, né. E isso é muito Claro. absurdo e é muito para rir de nós mesmos. Que bom, que bom. Temos muita vontade de ver ao vivo em Castelo de Vido o vosso espetáculo e estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Ficávamos certamente aqui o dia todo, as pessoas vão ter possibilidade de estar contigo em Castelo de Vido Ai, e sim, que de prazer, Esteban. pessoalmente conversar também com as artistas. Vamos criar estes espaços no festival mais, cada vez mais. E temos aqui uma série de perguntas curtas com que costumamos encerrar este dou a minha palavra. Tens vontade? Vamos, As palhaças dizem sim, não é? E depois vamos. logo se vê. Depois é de curta que eu vou fazer um esforço, tá bom. Não, 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 as perguntas são curtas. A Ah, resposta tá. também pode ser, mas estás à vontade. Se o riso fosse uma arma, porque há pessoas que consideram o riso uma arma, contra o quê estarias sempre armada? Indiferença. E qual é a coisa mais séria que já disseste como palhaça? Dicho esto, vamos a guardar sus comentarios. Que maravilha! Hum, Se tivesses que escolher, imagina, salvar o mundo ou fazer um espetáculo que provoque muito riso à humanidade, o que é que tu escolhias?
Ai, eu não sei se salvar o mundo do quê? De nós mesmos. Eu acho que fazia rir, no vamos tentar rir e tentar fazia rir, não sei se eu vejo muito salvação da nossa mesma espécie, talvez toca reexistir. Hum. E por último, mais palhaças ou menos palhaças? Mais, muitas mais e de muitas formas e com muitos nomes que não sepamos como nomear elas. Sim. Muita que exista mais, que exista muita diversidade dentro dessa linguagem linda, Hum, incrível que é essa que a gente está fazendo e que o Bolina também abre as portas sim, para acontecer. sim. Tem que existir muitas outras formas de nós continuarmos a criar, a nos encontrar, a procurar e gerar o riso e espaço de encontro. Sim. Hum. Obrigada, obrigada Agostina. É uma alegria saber que agora também partilhas este território Portugal para viver como escolha e que estás mais perto. Muitas vezes, apesar de agora estares no Uruguai, vemo-nos muito em breve